Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Direito Penal. Eu sou o professor Paulo Henrique Helene e no encontro de hoje, dando continuidade à nossa saga em Direito Penal, nós vamos estudar o erro de tipo essencial. Vamos juntos então? Bom, para falar sobre erro de tipo essencial, eu preciso, antes de mais nada, trazer para você um panorama geral da teoria do erro. Como assim, professor? Nós vamos agora, no momento inicial, estruturar como a teoria do erro se manifesta no conceito analítico do crime. Então você vai perceber que num primeiro momento, quando a gente analisa o fato típico, nós vamos encontrar o erro de tipo. Quando a gente analisar um segundo degrau no conceito analítico, que é denominado de antijuridicidade, lá a gente vai encontrar as discriminantes putativas. E num terceiro momento, na culpabilidade, que faz parte do conceito analítico, nós encontramos a manifestação do erro de proibição. Correto? Vamos aqui para o quadro que eu quero estruturar isso de forma bem didática no seu material. E você me acompanha aqui. Vamos lá. Bom, como eu disse, a partir do conceito analítico, a teoria do erro ela vai se manifestar de forma distinta. Então, você bem sabe que o crime é conceituado como um fato típico, Num segundo degrau aparece a ilicitude, ou você pode também denominá-la de antijuridicidade, parcela da doutrina adota esse nome. E no terceiro degrau, para a gente ter um crime, nós temos que falar em culpabilidade. Beleza? Bom, essa é a estrutura do conceito analítico. Nada de novidade até agora. E como que a teoria do erro vai se manifestar aqui? Olha só, no bojo do fato típico, você vai localizar o erro de tipo. A teoria do erro, então, manifestada no fato típico, aqui, então, nós temos o erro de tipo. A teoria do erro manifestada na ilicitude aparece no estudo das discriminantes putativas. E no terceiro degrau, no momento que a gente analisa a culpabilidade, nós encontramos uma manifestação da teoria do erro a partir do estudo do erro de proibição. Tá bem? Então, é basicamente assim que você vai encontrar nos livros de direito penal a estrutura da teoria do erro. Ela se manifestando no primeiro momento por meio do estudo do erro de tipo, ali dentro do fato típico da tipicidade, por assim também chamada por parcela da doutrina. No segundo momento, quando a gente analisa a ilicitude ou antijuridicidade, a teoria do erro aparece no estudo das discriminantes putativas e, por fim, nós temos a manifestação dela na culpabilidade, através do erro de proibição. Toma aqui cuidado, por quê? Dependendo do livro que você estiver adotando como literatura aí para complementação dos seus estudos, você vai ver que os autores distribuem o estudo da teoria do erro de forma diferente. Tem autores que pegam, no momento que eles estão analisando os elementos ali do fato típico, né? Depois de analisar conduta, resultado, nexo causal, tipicidade, eles colocam ali no meio o erro de tipo. Ok? E aí eles colocam as discriminantes putativas, depois que eles examinam lá as justificantes, no campo da antijuridicidade, e o erro de proibição aparece dentro do estudo de um dos elementos da culpabilidade, né? De forma específica lá na potencial consciência da ilicitude. Então tem autores que dividem o estudo da teoria do erro. Já a parcela da doutrina prefere adotar um capítulo autônomo dentro dos manuais com relação à teoria do erro. E lá nesse capítulo autônomo, eles tratam de todas as hipóteses. Você vai encontrar isso, por exemplo, tratado de forma específica no livro do professor César Roberto Bittencourt, no livro do professor Paulo César Busato, compreendido? Já outros autores dividem o estudo de forma fragmentada.
Por exemplo, professor Juarez Cirino dos Santos, ele fragmenta o estudo, professor Luiz Flávio Gomes fragmenta o estudo. Então você vai encontrar essa questão dividida ou não na doutrina, beleza? Bom, o nosso objeto de estudo nesse encontro é o erro de tipo. Então, nós vamos analisar o erro que se manifesta dentro do fato típico. Mas nós não vamos esgotar o erro de tipo nesse encontro. Eu preciso tratar com vocês agora sobre o erro de tipo essencial. Por que eu faço essa advertência? Porque você também vai encontrar outras manifestações do erro de tipo aqui, que são as hipóteses dos erros acidentais, que é, por exemplo, o erro sobre o objeto, o erro na execução, o erro sobre a pessoa, o erro com relação ao nexo de causalidade e o resultado diverso do pretendido. Isso será objeto de estudo no nosso próximo encontro, ok? Então, só para complementar aqui na lousa, eu quero que você coloque aí de forma pequenininha o quê? Que esse erro de tipo, ele pode ser... Então, um erro de tipo essencial, ou pode ser um erro de tipo acidental, ok? O objeto do nosso encontro de hoje, então, será o erro de tipo essencial. Mas antes de passar para a análise do Código Penal dos dispositivos, eu quero trazer para você um exemplo do que seria o erro de tipo, um exemplo do que seria a discriminante putativa e um exemplo de erro de proibição, conforme o professor Luiz Flávio Gomes elenca no seu livro de Direito Penal. Vamos conferir aqui? Olha só que interessante. De acordo com o professor LFG, então, nós temos que o erro ele pode recair no primeiro momento, sobre os requisitos ou elementos constitutivos do tipo legal, que é o erro que nós vamos estudar nesse encontro, que é o erro de tipo essencial. E aí aparece como exemplo, quem subtrai ferro velho, supondo que fosse sucata abandonada, não comete o crime de furto, porque está equivocado quanto a elementar coisa alheia móvel. Num segundo momento, nós teríamos aqui um exemplo do que seriam as discriminantes putativas, que seria a manifestação do erro sobre os pressupostos fáticos de uma causa de exclusão da ilicitude. Por exemplo, o sujeito que à noite, ao ouvir estranho barulho na frente de sua casa, efetua um disparo, supondo tratar-se de um ladrão, e depois se constata que era o guarda noturno. E para arrematar, a teoria do erro se manifesta na culpabilidade no erro de proibição, que é o erro sobre a consciência da ilicitude do fato. Por exemplo, o agente que fabrica açúcar em casa sem autorização legal, conforme fala lá o Decreto-Lei 16 de 1966, desconhecendo tratar-se de conduta criminosa. Então, no quadro aqui, você acabou de ver um exemplo sobre erro de tipo, o primeiro caso que a gente trouxe aqui, do sujeito que subtraiu sem ter consciência, que é o que a gente vai examinar ao longo desse percurso desse nosso encontro. E, no segundo momento, apareceu um exemplo de discriminante putativa, e aqui eu faço uma observação. Professor, mas o que será que é essa discriminante putativa? Discriminante nada mais é do que aquelas hipóteses que afastam a ilicitude. Elas também podem ser chamadas por permissões, justificantes. Isso a gente encontra lá no Código Penal quando a gente estuda a legítima defesa, o estado de necessidade, o exercício regular do direito ou estrito cumprimento do dever legal. Mas por que, professor, é uma discriminante putativa? O que é putativo? Putativo quer dizer que é imaginário, tá bem? Esse termo imaginário, então, vem aqui para representar uma hipótese de causa excludente da ilicitude que só está situada na cabeça do agente. Perceba que no exemplo ali, o agente, ele supunha que estava diante de uma situação de legítima defesa, quando na realidade não estava, beleza? E isso também nós vamos estudar em um encontro próprio, ok? Lá nós vamos aprofundar, então, o estudo das discriminantes putativas. E, por fim, o último exemplo que eu trouxe para vocês é um exemplo de erro de proibição. O agente, ele até sabe o que ele está fazendo, só que ele desconhece que aquela conduta praticada por ele
é ilícita, é proibida. Então, o sujeito que fabrica açúcar no quintal de casa, sem saber que fabricar açúcar no quintal de casa é crime no Brasil. Acredite, se você não sabia disso, isso está previsto ali naquele decreto-lei que eu acabei de citar. Basta você dar uma consultada aí no Google que você vai encontrar esse decreto-lei 16 de 1966 que criminaliza quem fabrica açúcar no quintal de casa. No entanto, para a gente aprofundar as hipóteses de erro de proibição, nós vamos também ter um encontro específico sobre esse assunto. O foco, então, da nossa aula é desmembrar esse primeiro exemplo, é analisar aqui o erro de tipo essencial para você compreender absolutamente tudo e conseguir enfrentar qualquer questão de prova, seja concurso público ou exame de ordem, ou até para você aplicar na prática, porque é um ponto que corriqueiramente a gente analisa em diversos casos práticos, é um ponto que tem uma alta aplicabilidade prática. Vamos então aprofundar a respeito desse conteúdo. Vamos juntos aqui na tela. Código Penal. O que o Código Penal traz sobre o erro de tipo? Gente, o primeiro artigo que trabalha a teoria do erro no Código Penal é o artigo 20, tá bem? É o artigo 20. Nesse nosso encontro, nós não vamos sair do artigo 20 caput, que disciplina o seguinte, que o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Se você pegar o Código Penal e analisar ali o parágrafo 1º desse artigo 20, você vai encontrar as discriminantes putativas. No parágrafo 2º, aí você vai encontrar lá o erro determinado por terceiro. E, consequentemente, certo? Você vai encontrar a manifestação da teoria do erro também no parágrafo 3º e também lá no artigo 21. Só que esses dispositivos nós vamos examinar em encontros próprios. O que interessa para nós é a redação do artigo 20 caput, porque é ali que nós encontramos o erro de tipo essencial. E agora, já começando a compreensão desse instituto, eu quero que você parta do pressuposto que essa questão do erro de tipo essencial você pode utilizar como uma tese de absolvição. Então, uma tese defensiva. Muitos advogados se valem do estudo disso para absolver clientes em determinadas situações. Clientes que, por exemplo, têm uma falsa percepção da realidade e acabam aí incorrendo em determinados fatos típicos. Vamos compreender, então, mais sobre esse assunto? Vem aqui comigo, então. O professor Luiz Flávio Gomes, ele traz para nós a seguinte definição a respeito do erro de tipo. Ele diz que, no erro de tipo, o agente não tem consciência ou não tem plena consciência da sua conduta. Não sabe exatamente o que faz. Pratica uma conduta sem saber exatamente o que está fazendo. Não tem consciência, não tem plena consciência dos requisitos objetivos do tipo. Quando o artigo 20 diz que o erro de tipo é o que recai sobre elemento constitutivo do tipo, devemos entender elementos constitutivos, requisitos constitutivos, objetivo do tipo, porque jamais o erro de tipo alcança requisitos subjetivos. Galera, aqui você tem que tomar cuidado com o seguinte. Se você se deparar com uma situação de erro de tipo, o agente, então, naquela situação, ele não vai ter conhecimento, ele não vai saber o que está acontecendo. Então, provavelmente, ele não vai saber que ele, tecnicamente, incorreu nas disposições de determinado dispositivo, mas porque ele teve uma falsa representação da realidade. Já já eu vou te dar um exemplo que vai ficar bem claro isso aqui que o professor Luiz Flávio está afirmando para nós. Mas antes, eu quero que você anote no seu material que a doutrina nós podemos resumir assim, ó. Define, então, o erro de tipo como uma falsa percepção da realidade sobre um elemento do crime. Aqui nós temos também a ignorância ou a falsa representação de qualquer dos elementos constitutivos do tipo penal. E também é importante você anotar que é indiferente que o objeto do erro se localize no mundo dos fatos, dos conceitos
ou das normas jurídicas. Beleza, professor, já sei que então o agente tem uma falsa representação de elemento constitutivo do tipo. Só que olha só, professor, eu estou trilhando meus primeiros passos e eu nem sei o que é um elemento constitutivo do tipo penal. Calma, agora você vai compreender absolutamente tudo comigo. Vem aqui, olha que exemplo bacana que eu vou te dar. Aqui, você está visualizando o artigo 217-A do Código Penal, que traz para nós um crime muito grave, crime de estupro de vulnerável. Agora eu vou te contar uma história, certo? E esse exemplo que eu vou contar, ele é clássico. É muito comum aparecer nos livros de direito penal e, inclusive, já caiu em concurso público, já caiu na primeira fase do exame de ordem, já caiu na segunda fase do exame de ordem, na confecção da peça prático-profissional, na disciplina de direito penal. Qual que é esse exemplo? Imagina que o sujeito, ele vai até uma casa noturna, vai para a balada, entra nesse local. Nesse local, a entrada só é permitida para maiores de 18 anos de idade. Lá dentro da balada, ele conhece uma moça, certo? Aborda aquela moça, e aí ele chega na menina, começa a trocar carícias, eles começam a ficar. Eles saem daquele estabelecimento, ele a leva até um motel, lá eles fazem o que tem que ser feito, e aí no outro dia, a mãe dessa moça descobre que ela foi escondida para a balada. E aí o que acontece? Geralmente quando isso cai em uma questão, vem outros elementos. Por exemplo, diz que a moça, ao ingressar nessa balada, que só é permitida a entrada de maiores de 18 anos de idade, ela apresentou documento falso. Ela também não tem aparência física de ter menos que 18 anos de idade. E aí, a mãe dela comunica à autoridade policial porque a filha, na verdade, tem aqui menos que 14 anos de idade, tem 13 anos de idade. E aí, o que acontece? A autoridade policial, diante disso, sabendo que o sujeito, então, praticou ali atos libidinosos, teve conjunção carnal com uma pessoa menor que 14 anos de idade, vai lá e instaura o inquérito policial com relação à prática do crime de estupro de vulnerável. Imagina que aqui a gente vá além, que esse sujeito é denunciado pela prática de estupro de vulnerável. E aí entra você, como advogado dele. Como é que você faz para absolver o seu cliente nessa situação? Em resumo, ele foi para a balada, conheceu uma moça, saiu, foi até o motel, fez o que tinha que ser feito e ele não tinha consciência que ela tinha menos que 14 anos de idade. Mas ele foi denunciado pela prática do crime de estupro de vulnerável. E aí, o que você faz? Vem aqui. Por que isso aqui é um exemplo de erro de tipo? O erro de tipo incide com relação aos elementos constitutivos do tipo penal. O que é um elemento constitutivo do tipo penal? É isso aqui que você está olhando. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Beleza? Você vai concordar comigo que esse sujeito aqui, ele tinha realmente a intenção de praticar um ato libidinoso com aquela menina. Ter conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso. Ok? Então, ele tinha consciência disso, ele queria aquilo. Só que na cabeça dele, ele sabia que ela tinha menos que 14 anos de idade. Então, você vai perceber que ele erra quanto a um elemento constitutivo do tipo penal. Olha aqui, o dolo dele não está vinculado a essa previsão aqui, ó. Em virtude do erro, entendeu? Então, ele acaba errando com relação à idade. Na ideia dele, a moça tinha o quê? Mais que 18 anos de idade. Pô, ela tinha aparência física, ela falou para ele que era maior de idade, né? E aí, o que a gente vai fazer nessa situação? Se deparando diante de um caso em que há aqui essa situação, nós vamos ter que fazer uma valoração. Bom, você concorda comigo que ele errou com relação ao elemento constitutivo. Ele não sabia que a menina ali possuía menos que 14 anos de idade, correto? Agora você vai ter que passar por um segundo passo na verificação disso. O erro desse sujeito é um erro evitável ou é um erro inevitável?
Aqui no quadro eu vou te colocar um diagrama que vai trabalhar bem a ideia do que a doutrina traz para nós. Nós temos duas espécies de erro diante dessa situação. Um erro que pode ser entendido como inevitável e o erro que pode ser entendido como evitável. Se você se deparar diante de um erro inevitável, nós vamos ter a seguinte conclusão, que mesmo que o indivíduo tivesse empregado o grau de atenção de uma pessoa prudente, o erro teria ocorrido da mesma maneira. Inevitável quer dizer o seguinte, que qualquer pessoa naquela situação também erraria, assim como o protagonista do nosso exemplo. Se você entender que o erro do sujeito que eu contei naquela história anterior, ele é inevitável, o que nós vamos fazer? Nós vamos excluir tanto o dolo dele como a culpa dele. E, portanto, ele deverá ser absolvido. 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 Impõe-se, nesse caso, a absolvição. Compreendido? Agora, se você entender que ele deveria ter sido mais cauteloso, que se ele fosse uma pessoa um pouco mais prudente, o erro poderia ter sido evitado, aí nós vamos ter a manifestação da segunda hipótese aqui. O erro evitável é aquele que se manifesta da seguinte forma. Se o indivíduo tivesse empregado o grau de atenção de uma pessoa prudente, de um homem médio, o erro não teria ocorrido. Nessa situação, por consequência, a gente exclui o dolo dele. No entanto, é possível a punição a título de culpa, desde que aquele crime admita a forma culposa. Entendeu? Então, diante dos exemplos de erro de tipo, você vai ter que fazer essa seguinte valoração. O erro do protagonista da história era evitável ou inevitável? E aí, a partir disso, você vai verificar a responsabilidade penal. Se for inevitável, você exclui o dolo dele, exclui a culpa, absolve. Se for evitável, exclui o dolo e ele responde por culpa. Mas cuidado, desde que haja previsão de crime culposo. Nesse caso que a gente examinou, se, por exemplo, constar no enunciado da questão, a menina possuía aqui, certo, 13 anos de fato. No entanto, ela tinha aparência de ter mais que 18 anos de idade. Ela apresentou um documento falso ao entrar na balada. Em nenhum momento ela sinalizou nas conversas que era menor de idade. Ela até mentiu, falou que fazia faculdade e tudo mais. Então o sujeito ele foi enganado. Concorda comigo que qualquer pessoa naquela situação também teria se equivocado com relação à idade da moça? Nesse sentido, então, você vai concluir que o erro desse sujeito é inevitável, ok? Então, nessa hipótese, nós vamos absolvê-lo, porque, afinal de contas, não há que se falar em responsabilidade objetiva em direito penal. Não dá para condenar alguém se não há prova do dolo ou da culpa. Concorda comigo? Agora, imagina aqui comigo que você pega, diante dessa situação, um juiz que é extremamente conservador, que nunca foi na balada, por exemplo, e que vai falar assim, eu acho que ele poderia ter percebido, sim, que a moça não possuía aqui a idade que ela tinha alegado, certo? Ela, na verdade, se ele prestasse um pouquinho mais de atenção, poderia perceber que, de fato, ela tinha menos que 14 anos de idade. Nessa situação aqui, então, aquele juiz conservador vai falar, ele deveria ter, por exemplo, perguntado a idade da menina, pedido o documento dela olhado, né? Ele não vai sair com uma moça, vai para um motel no primeiro dia que ele conhece, ele tem que falar com a família antes, entendeu? Ele poderia ter sido mais cauteloso. Gente, ainda que você entenda nesse tipo de situação e que o erro poderia ter sido evitável, a consequência, nesse caso, também será a absolvição. Por quê, professor? Porque a gente exclui o dolo dele, mas não há que se falar em responsabilidade porque nós não temos a previsão do estupro de vulnerável culposo. E você tem que cuidar com isso, ok? Toma muito cuidado, então, com essa questão. Volta aqui para a tela. Bom, agora eu vou trazer para vocês outro exemplo didático, que é um clássico, que é o do caçador, que aparece em todo e qualquer livro de direito penal.
Como assim, professor? Exemplo do caçador. Olha só, pessoal. A maioria dos livros costuma trazer esse exemplo ao invés daquela outra situação que eu narrei do estupro de vulnerável. Esse aqui é um clássico porque consta nos manuais que, por exemplo, o sujeito, ele está lá numa expedição, numa floresta, tá com o rifle, aí ele escuta um determinado barulho, imaginando que é um animal, ele atira na moita e de repente ele escuta um barulho, ai! E aí ele vai lá e verifica na moita e constata que matou o companheiro de expedição. Certo? Nós encontramos aí que nos livros que o sujeito ele estava caçando capivara, que ele estava caçando javali. E esse exemplo ele é muito antigo, ele aparece até na doutrina alemã. O Hans Welzel, por exemplo, lá no Tratado de Direito Penal Alemão, ele traz um exemplo até que é mais florido, né? Que o cara estava caçando javalis, viu a moita se movimentar, atirou e acertou uma colhedora de amoras, certo? Então, são exemplos aqui variáveis, mas que trazem em si o erro de tipo essencial, a manifestação do erro de tipo nessa situação. Por quê? Olha aqui comigo, se a gente for fazer a representação, analisar a representação do caçador, nós vamos constatar que o dolo dele era um dolo de matar, mas era a intenção de matar alguém? É claro que não. No momento que ele atirou, ele imaginava estar atirando em um animal. Então, diante disso, nós constatamos que o sujeito erra quanto ao elemento constitutivo do tipo penal, porque ele não imagina que ele está matando alguém. Então, aqui mais um exemplo clássico sobre erro de tipo essencial. E da mesma forma que a gente analisou, fez aquela valoração da hipótese do erro de tipo ser evitável ou inevitável, nós vamos fazer nessa situação. Vem aqui comigo. Se você entender, a partir das circunstâncias do caso narrado, que o erro do caçador ele era inevitável, ou seja, qualquer caçador naquela situação também teria tirado e matado o companheiro, nós vamos ter a exclusão do dolo e nós vamos ter a exclusão da culpa. Agora, se você entender que o erro do caçador era evitável, ou seja, que ele deveria ter empregado um grau de atenção maior antes de efetuar o disparo, porque você não sai atirando assim, de qualquer maneira, ainda que você esteja na floresta. Então, o que nós vamos analisar aqui? Você vai analisar que o dolo será excluído, mas que é perfeitamente possível a punição a título de culpa. Por que é possível punir a título de culpa nessa situação? Porque a gente tem no Código Penal a previsão do homicídio culposo, ok? Então, nessa situação, se você entender que ele deveria ter sido mais prudente, mais cauteloso, ao efetuar um disparo de arma de fogo exige-se um grau de atenção maior, então, diante dessa situação, o erro é evitável, logo ele responde a título de culpa. Perfeito? Então, é isso que você tem que guardar. Lembra que no caso anterior, a gente não responsabilizou penalmente porque no estupro de vulnerável nós não temos a punição a título de culpa. Agora, aqui no homicídio é diferente. Existe sim a previsão do homicídio culposo no Código Penal. Então, toda vez nós vamos ter que fazer esse exame. Agora, para você compreender mais esse assunto, porque até aqui muitos alunos costumam apenas decorar. Ah, professor, então eu estou estudando para o concurso público, eu sei, ó, é erro de tipo essencial. Se for inevitável, exclui o dolo e exclui a culpa. Agora, se for evitável, exclui o dolo, mas permanece a punição a título de culpa se tem previsão legal. Ok, só que muita gente não compreende esse assunto e aí não consegue memorizar efetivamente. Eu quero te explicar agora por que a gente exclui o dolo e por que a gente exclui a culpa quando inevitável e por que só exclui o dolo e fica a culpa quando é evitável. Gente, nós trabalhamos aqui já no nosso canal uma aula sobre o tipo doloso. Eu vou deixar o card aqui, certo? Então, vai ter um card aqui com relação à aula completa sobre o assunto dolo. Em resumo, o dolo que a doutrina trabalha hoje, ele é compreendido sobre uma dimensão aqui de consciência e vontade. Isso significa dizer que o agente tem consciência, então ele sabe o que faz e ele tem vontade, ele quer aquilo ou aceita aquilo. Por isso que a gente fala a intenção de matar, então ele tinha consciência e vontade de realizar aquilo, certo? Agora para pensar comigo, o que é o erro? Erro é você ter a falsa percepção da realidade.
Nos dois exemplos que eu trouxe para vocês, seja lá do estupro de vulnerável, seja do homicídio aqui, o agente sabia o que estava fazendo? Ele sabia, na primeira hipótese, que ele estava saindo com uma menina que tinha menos que 14 anos de idade? Você vai me falar, não, ele não tinha consciência, então não há dolo. Da mesma forma, quando ele atirou ali no companheiro de expedição imaginando que era um animal, ele não sabia que era o companheiro de expedição, senão ele não teria atirado. Então perceba, toda vez que a gente tem um erro de tipo essencial, então um erro que incide sobre elemento constitutivo do tipo penal, nós sempre vamos ter a exclusão do dolo, porque em nenhum dos casos o protagonista da história tem consciência, ele sabe o que está fazendo. Entendeu? Então é correto afirmar, se por exemplo cair uma afirmativa assim num concurso público, para você, toda vez que a gente se deparar com um erro de tipo essencial, sempre haverá exclusão do dolo. Tá certo, porque seja ele evitável ou inevitável, nunca o agente vai ter consciência do que está fazendo. Beleza. Professor, mas por que fica a culpa na hora que a gente examina o erro evitável? Quando a gente estudou o tipo culposo, nós analisamos também os elementos do tipo culposo, a estrutura do crime culposo. E eu também vou deixar um card aqui relacionado com relação a essa aula. Dentre aquela estrutura lá, nós vimos que para ter um tipo culposo, um crime culposo, eu preciso ter uma conduta inicial voluntária, que viola um dever de cuidado, seja por negligência, imprudência ou imperícia, que vai produzir um resultado que esse sujeito não queria, um resultado involuntário, tem que ter nexo entre essa conduta e esse resultado, e tem que ter previsibilidade objetiva. Significa dizer que uma pessoa cautelosa naquela situação poderia perceber que, quebrando aquele dever de cuidado, poderia ser produzido aquele resultado. E aí, você vai compreender isso aqui se manifestando na teoria do erro. Por que na hipótese inevitável excluir a culpa? Porque naquela situação não há também previsibilidade objetiva. Qualquer pessoa no lugar daquele rapaz também se confundiria, no lugar do caçador também atiraria. E aí então não há que se falar em responsabilidade pela culpa, porque carece no tipo culposo a previsibilidade objetiva. Agora, se você entender que o erro é evitável, aí a gente fala em previsibilidade objetiva, porque uma pessoa mais cautelosa poderia perceber que diante daquela situação ele estava errando, tendo uma falsa percepção da realidade. Entendeu? Então, é por isso que o erro de tipo essencial sempre exclui o dolo e só exclui a culpa quando ele é inevitável, porque qualquer pessoa erraria naquela situação. Agora, se uma pessoa mais cautelosa não erraria, é evitável. E aí vem a responsabilidade a título de culpa, desde que tenha previsão legal da culpa lá no Código Penal ou na legislação penal extravagante. Compreendido isso? Então vamos continuar aqui, de olho na tela. Exemplos clássicos, então, relacionados à culpa. Se você não anotou, coloque então no seu material aí o exemplo do caçador que eu trouxe para vocês. Então, todos os livros trazem essa representação aqui, tá bem? O caçador que, pensando disparar contra a capivara, atinge companheiro de expedição. Inclusive, tem um caso que aconteceu, né? Pode parecer bizarro esse exemplo que eu trouxe para vocês, mas aconteceu lá no Mato Grosso, tá? Havia uma expedição mesmo, os sujeitos estavam caçando capivaras e o agente, imaginando que era uma capivara atrás de determinada moita, atirou e matou o companheiro de expedição. Então aconteceu de verdade. Nessa situação aqui, aí para resolver o caso, nós temos que ver se o erro do sujeito era evitável ou inevitável, ok? Então sempre você vai analisar à luz das circunstâncias do caso concreto e vai fazer essa valoração da evitabilidade ou não. E o outro exemplo que eu trouxe para vocês já caiu muito em concurso público, já caiu no exame de ordem, tanto na primeira fase como na segunda fase, que é aquele que mantém relações sexuais consentidas com a menor de 14 anos, que tem a aparência de ser bem mais velha, sem cogitar sequer estar em companhia de menor, tá bem? Pode ser o rapaz que pratica relação com a moça que tem menos de 14 anos, ou vice-versa, tá? Nada impede que seja uma moça que tenha um relacionamento com um rapaz que tenha menos de 14 anos de idade, tudo bem? Afinal de contas, aqui a gente não faz diferenciação entre os sexos. E outra coisa que é muito importante você saber com relação ao estupro de vulnerável. Se você tem o consentimento, isso não adianta nada.
Os nossos tribunais são extremamente conservadores, tá? Inclusive, o STJ tem uma súmula sobre esse assunto, que é a 593, que vai falar, ó, não adianta aqui que haja esse tipo de relacionamento e imagina só a situação, o sujeito tem 18 anos de idade e ela tem 13 anos de idade. Não adianta que eles sejam namorados, que haja consentimento, que a vítima aqui tenha experiência sexual, não seja mais virgem. Isso não me interessa. A presunção de vulnerabilidade é absoluta. Inclusive, também isso consta expresso no Código Penal. Se você for lá no 217A e olhar o parágrafo 5º, você vai encontrar também essa vulnerabilidade absoluta. Não adianta ter o consentimento, ok? Beleza? Compreendido isso? Vamos adiante então. Olha só, exemplo citado pelo professor Luiz Flávio Gomes. O que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou trazer para vocês uma enxurrada de exemplos doutrinários e alguns casos concretos citados na doutrina, ok? Alguns, inclusive, são até meio bizarros, né? Outros mais interessantes, mas tudo isso para quê? Para você adquirir um repertório para enfrentar qualquer questão de prova. Ou na prática, quando você for exercer, por exemplo, a advocacia, vai que você pega um caso semelhante a esse, você vai saber a tese correspondente a aplicar. Lembrando que, como eu já disse, você pode utilizar o erro de tipo essencial como uma tese defensiva. Afinal de contas, ele sempre exclui o dolo, ok? Quando o pessoal está estudando para o exame de ordem, especialmente para a segunda fase, isso aqui pode ser tese para peça prático-profissional, para você pedir a absolvição do seu cliente. Vamos aqui analisar esse exemplo que também é muito interessante. Olha aqui no quadro. Um exemplo de erro de tipo essencial. Quem transporta droga sem ter consciência do que faz está em erro de tipo. Isso ocorreu com uma mulher na cidade de Presidente Prudente. Um conhecido seu pediu para levar uma caixa de remédio para São Paulo. Ela assim procedeu. A polícia local, que já estava de olho naquele sujeito, que era suspeito de tráfico de entorpecentes, avisou a polícia de São Paulo. A caixa que a mulher transportava não tinha remédios, tinha cocaína. A mulher transportou a droga sem saber. Estava em erro de tipo. Então imagina só, eu já peguei um caso nesse sentido aqui na cidade de Cascavel, né? Era uma senhorinha também, ela foi abordada na rodoviária. E ela falou assim, nossa, meu sobrinho me deu esse negócio aqui para transportar, falou que era remédio, e aí eu não sabia o que tinha dentro da caixinha. Perceba, ela estava transportando ali junto ao corpo, né? Ou transportando na mala, imaginando que era remédio, droga. Exemplo clássico de erro de tipo. Se ficar demonstrado o erro de tipo efetivamente, ainda que evitável ou inevitável, a gente vai absolver. Professor, por que nós vamos absolver em qualquer hipótese? Presta atenção. Se o erro é inevitável, nós excluímos o dolo e a culpa. Ela não sabia o que estava fazendo, certo? Então, se qualquer pessoa poderia errar como a senhorinha errou, beleza, não há responsabilidade pelo tráfico de drogas. Agora, se ela pudesse ter sido um pouquinho mais cautelosa, um pouquinho mais prudente, ela poderia dar uma olhada, né, verificado ali que não era remédio, sim, era cocaína, que era um pozinho branco, que dava para desconfiar. Se você entender que o erro dela é evitável, a gente exclui o dolo dela. No entanto, pessoal, não existe tráfico de drogas culposo, igual a situação lá do estupro, certo? Não tem estupro culposo, não tem tráfico de drogas culposo. Então, seja o erro inevitável ou evitável, nós vamos absolver a pessoa aqui que transportou a droga sem saber. Compreendeu? Entendeu? Vamos lá. Próximo exemplo que eu quero trabalhar com vocês aqui também é super interessante. Esse aqui já caiu na OAB algo semelhante a essa situação que o professor Luiz Flávio Gomes traz no seu curso de Direito Penal. Olha só, um senhor, por equívoco, em lugar de pegar a sua bicicleta, acabou se apoderando de outra, deixando a sua no local. Houve erro do agente que não queria subtrair a bicicleta alheia. Nesse caso, não se pode falar em furto, porque o agente não tinha consciência exata do que estava fazendo, certo? Então, ele por equívoco foi lá e pegou a bicicleta de outra pessoa. Ele não sabia disso, não tinha consciência. Não há que se falar em furto. Então, é uma hipótese de erro de tipo essencial, inevitável. Ah, professor, por que é inevitável? Vamos imaginar que no exemplo fale, ó, a bicicleta guardava as mesmas características da bicicleta da pessoa ali que teve o objeto subtraído. Então, por exemplo, as duas eram bicicletas azuis.
Agora, se o exemplo falar, as bicicletas, se ele fosse um pouquinho mais atento, elas tinham um grau de distinção, né? Então, o aro de uma é maior que o da outra, a cor era um pouquinho diferente. Então, se você me afirmar que o erro do senhorzinho era evitável, nós também vamos absolvê-lo. Por quê? Porque não existe furto culposo, tá bem? Então, você sempre tem que tomar muito cuidado. Se o erro for inevitável, fácil. Exclui dolo e culpa, não há responsabilidade penal. Agora, se for evitável, você tem que verificar. Dá para responsabilizar por culpa? No caso do furto, não dá. Porque se você olhar lá no 155 do Código Penal, aquele crime só é punido a título de dolo, ok? Então, cuida com essas situações. Isso aqui já caiu na prova da OAB, um exemplo que falava que a moça estava dentro de uma sala de curso preparatório, né, numa sala de aula normal, e aí, em dado momento, ela copiava a aula ali com o notebook e ela foi ao banheiro. E aí a aula acabou nesse intervalo, certo? Enquanto ela estava no banheiro, um colega foi lá, por equívoco, pegou o notebook dela e deixou o notebook dele. E só que ela chegou na sala, ela se desesperou, nossa, meu notebook foi subtraído. Ela foi lá e registrou a ocorrência. E aí esse sujeito, ele ainda foi investigado pela prática de furto, você era o advogado dele, entendeu? E ele pegou por equívoco o notebook, imaginando que era dele, pegou o da colega. Erro de tipo também, certo? E nessa hipótese, seja evitável ou inevitável, impõe-se a absolvição. Ah, professor, o notebook era da mesma cor. Qualquer um poderia se confundir. Inevitável, exclui dolo e culpa. Ah, tinha uma cor diferente. Se ele abrisse ali, ele poderia perceber que era o notebook da colega. Evitável. Mas não tem furto culposo. Então, também, a consequência é a absolvição. Então, é dessa forma aqui que você vai trabalhar diante de casos práticos, diante de exemplos de prova. O que mais? Olha só. Casos concretos citados pelo professor Luiz Flávio Gomes, que realmente aconteceram. Olha que interessante aqui, ó. Pessoa que tinha umas poucas plantas em seu quintal para fins medicinais, sem saber que era maconha. Esse exemplo aqui é um pouco até bizarro, né? Mas se de fato for comprovado que a pessoa não sabia que ela tinha ali maconha, achava que era só planta medicinal, a gente está diante também de um exemplo de erro de tipo essencial. E seja ele evitável ou inevitável, a gente vai aqui também absolver, porque não tem nessa situação aqui a previsão a título de culpa ali na lei de drogas, ok? O que mais? Olha só, sujeito que extrai lenha do imóvel adquirido sem saber que já tinha sido expropriado. Então, ele não sabia, galera, acabou praticando aqui uma espécie de furto. Então, nessa situação também é uma hipótese de erro de tipo. Olha esse exemplo aqui prático, que interessante, né? Venda de bebida alcoólica a menor, supondo que fosse maior. Eu não sei se na sua cidade tem, mas aqui na cidade que eu moro, né, que os alunos aqui do Centro Universitário FAG moram, a gente tem alguns barzinhos na rua em que as pessoas pegam, certo? Chegam lá, pagam e entregam uma ficha e retiram a bebida e ficam tomando ali na calçada, na rua, tá na moda agora. Ou um bar na proximidade da faculdade também, isso pode acontecer. Imagina que um sujeito, certo? Chega lá, ele aparenta ter mais de 18 anos de idade, compra a bebida alcoólica, o sujeito, imaginando que realmente, pela aparência física, não pede a documentação, vai lá e vende a bebida alcoólica. E, na verdade, essa pessoa tem ali 17 anos, tem 16 anos. Aqui, a gente está também diante de erro de tipo. Essa é a tese que você vai utilizar para absolver aqui o vendedor, aquela pessoa que forneceu a bebida, que vendeu a bebida para o menor de 18 anos de idade, entendeu? Então é assim que você vai trabalhar. Outro exemplo que o professor Luiz Flávio Gomes traz aqui, ó, caso prático, sujeito que portava galho verde sem saber que era maconha. Esse aqui também é um exemplo bizarro, tá? Mas pode ser que um dia seja explorado em determinado concurso público, ou pode ser que um dia você tenha um cliente nessa situação. Então eu trouxe aqui essa representação para você poder utilizar o erro de tipo essencial. Adiante, nós vamos encontrar outros exemplos ainda. Olha só, no livro do professor César Roberto Bittencourt, lá no Tratado de Direito Penal dele, nós encontramos esse caso aqui que é bem interessante. Olha só, no crime de calúnia, o agente imputa falsamente a alguém a autoria de um fato definido como crime, que sinceramente acredita que tenha sido praticado. Olha só, para você ter configurado a calúnia,
você tem que pegar e imputar falso crime a outra pessoa, sabendo que essa pessoa realmente não praticou aquele crime, entendeu? Então a calúnia, lá do artigo 138 do Código Penal, é imputar falso crime a outrem, sabendo que essa pessoa não praticou o crime. Agora, se você acredita sinceramente que aquela pessoa realmente tinha praticado aquele crime, erro de tipo essencial, que a gente vai aplicar aqui, certo? Para excluir a responsabilidade. Então, ó, olha aqui o que o professor complementa. Falta-lhe conhecimento da elementar típica, falsamente. Uma condição do tipo. Então, ele erra quanto ao elemento constitutivo do tipo penal. Se o agente não sabia que a imputação era falsa, não há dolo, excluindo-se a tipicidade, caracterizando o erro de tipo. Lembra aqui que a tipicidade, o professor Bittencourt, ele usa no sentido amplo, né, como sinônimo de fato típico, certo? Beleza? O que mais que a gente tem aqui como exemplo? Olha aqui, outro exemplo também do professor César Roberto Bittencourt, no crime de desacato. Olha como a teoria do erro aqui pode aparecer quanto a um conceito normativo. Olha só, no crime de desacato, o agente desconhece que a pessoa contra a qual age desrespeitosamente é funcionário público, imaginando que se trata de um particular normal. Imagina só, o cara começa a xingar determinado funcionário público, mas não sabe que aquela pessoa é funcionário público, entendeu? Então nós teríamos aqui caracterizado o quê? Um desacato, mas por erro de tipo. O que o professor acrescenta no livro dele? Ele fala aqui, ó, que falta ali a consciência da elementar do tipo, ou seja, o conceito de funcionário público. E aí desaparece o dolo do crime de desacato. Mas toma cuidado, porque pode configurar de forma subsidiária, quem sabe, o crime de injúria, né? Então, por exemplo, o cara lá estava xingando, seu boss, seu merda, entendeu? Aí, a gente, a depender do caso concreto, ele não sabia que era funcionário público, não enquadra no desacato. Mas pode ser que haja uma ofensa à honra subjetiva do indivíduo e aí tenha se configurada a injúria. Compreendeu? E a gente tem penas diferentes aqui, né? A pena da injúria é um pouco mais branda que a pena do desacato. Mesmo assim, você pode utilizar o erro de tipo aqui para desclassificar um crime para o outro e beneficiar aí seu cliente, ok? O que mais que a gente tem aqui, ó? Exemplos citados pelo professor Damásio de Jesus. Olha só que interessante esse caso aqui, ó, que ele cita como exemplo de erro de tipo essencial. Contrair casamento com pessoa casada, insciente, então não sabendo, do matrimônio anterior válido. O casamento anterior válido é subtipo do crime de bigamia previsto no artigo 235, parágrafo 1º. Ao praticar o fato, contrair casamento, o sujeito supõe a inexistência do elemento do tipo. Também a gente tem aqui um exemplo de erro de tipo. Aquela pessoa que casou com a outra, que já era casada e não sabia, ela não pode ser condenada por bigamia, entendeu? Porque ela não sabia, não tinha consciência. Aqui a gente tem, então, um exemplo de erro de tipo essencial, entendeu? E um exemplo que ele traz aqui também, chega até a ser um pouco mais bizarro, mas a gente encontra alguns exemplos bizarros na doutrina, é esse caso aqui, ó. Imagina que um professor de anatomia, durante uma aula, fere pessoa viva, supondo tratar-se de cadáver. Não responde por crime de homicídio. Esse é um exemplo citado pelo Nelson Hungria, né? Um autor clássico. Perceba aqui, ó. Cuidado, tá? Sempre você tem que fazer o exame. Professor, então, o erro do professor aqui era evitável ou inevitável? Por quê? Se qualquer professor naquela situação, qualquer professor de anatomia, também cortaria a pessoa que estava viva, aí a gente absolve, certo? Agora, se esse professor tivesse sido um pouco mais cauteloso, poderia perceber que não era um cadáver e era uma pessoa viva. Aí a gente vai ter aqui responsabilidade a título de culpa, ok? Então toma cuidado, porque sempre diante dessas situações nós vamos ter que fazer essa valoração quanto à evitabilidade ou inevitabilidade do erro. O que mais? Exemplos citados pelo professor Juarez Tavares. Quem confunde uma pessoa com um boneco e a agride, pensando tratar-se mesmo de um boneco, atua com erro de tipo e terá excluído o dolo de lesão. Permanece intacta, porém, a imputação por lesão culposa se estiverem presentes outros elementos que compõem
o tipo culposo. Mais um exemplo. E para arrematar, olha que exemplo interessante aqui, ó. Quem destrói um recibo achando que se trata de um papel sem importância, erra quanto à avaliação do objeto e assim terá excluído o dolo do crime de destruição de documento que está previsto lá no artigo 305 do Código Penal. Gente, destruir documento é crime, tá? Então, se o sujeito vai lá e destrui um recibo que tem certo grau de importância e não sabe daquilo, em tese ele praticou o 305, mas para absolvê-lo, você vai utilizar aqui a tese do erro de tipo essencial. Uma dica final, só para você aqui memorizar de forma efetiva esse conteúdo. Toma cuidado, tá? Naquele quadrinho que eu coloquei, o erro de tipo evitável ou erro de tipo inevitável, eu coloquei alguns sinônimos e depois você pode voltar e copia lá no seu material. Toma cuidado para não confundir, beleza? Inevitável é sinônimo de invencível ou excusável, beleza? Enquanto que evitável é sinônimo de vencível ou inexcusável. Beleza? Então, você não pode associar um mnemônico aqui que pode gerar confusão na hora da prova. Pensar, ó, evitável é sinônimo de excusável. Não, não é. Evitável é sinônimo de inexcusável. E inevitável é sinônimo de excusável. O que quer dizer excusável? Se você olhar no dicionário, excusável quer dizer desculpável, quer dizer que o direito penal vai te desculpar, então exclui o dolo e a culpa. Por isso que excusável aparece em alguns livros como sinônimo de inevitável, ok? Então guarda essa observação final, porque essas terminologias mudam dos livros para os livros e dos concursos para os concursos. Pode ser que apareça um ou outro termo e você não pode confundir na hora da prova, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse nosso encontro. Vimos uma série de exemplos, foi um encontro aí um pouco mais longo, em que a gente examinou casos concretos, vimos exemplos clássicos e outros complementares. Alguns chegam até a ser um pouco mais bizarros, mas que sem sombra de dúvidas podem aparecer em concursos públicos, no exame da ordem ou podem ser objeto de algum caso prático que você enfrente na sua vida. Não deixa de deixar seu like aqui no vídeo, comentar se você gostou, compartilhar com seus amigos e continuar acompanhando as aulas aqui do nosso canal. Um forte abraço!